Olá, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Nós vamos meditar nessa semana mais uma das virtudes teologais. Nessa vez, nós vamos meditar sobre a virtude da esperança, que tem como Deus o seu objeto. Nós vamos iniciar então o nosso encontro com o sinal da Santa Cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Eu vou compartilhar a tela e vocês acompanham então a meditação sobre a virtude da esperança. Então, nós vamos ver a virtude da esperança, conforme está no Catecismo de São João Paulo II, no número 18 a 17, em que ele vai dizer o que é a esperança cristã. A esperança, então, é uma virtude teologal, ou seja, que tem Deus por fonte e origem e finalidade, e pela qual desejamos, então, nós desejamos Deus como nossa felicidade, porque Deus é o bem supremo, e por ele ser o bem supremo, a posse desse bem nos traz a felicidade perfeita e eterna. E essa felicidade nós conhecemos como o reino dos céus, que é onde Deus está, onde Deus reina, ele é o rei. E onde Deus é o rei, está a felicidade, está a plenitude da vida. E que é nos céus que nós vamos encontrar a plenitude desse reino onde ele está. E também nós esperamos a vida eterna. Todos nós queremos a vida. Ninguém quer morrer. Entretanto, existem duas formas de viver eternamente, de ser imortal. A felicidade eterna e a desgraça eterna, que é a condenação eterna. Nós esperamos em Deus a vida eterna, que é a felicidade eterna junto com Deus. Por isso nós pomos a nossa confiança não em nós mesmos, nas nossas próprias forças humanas para alcançar a felicidade eterna, mas nós confiamos nas promessas de Cristo. A nossa confiança está na palavra de Deus, que não mente e não engana. E Cristo prometeu o paraíso, o reino dos céus, aos seus seguidores, aqueles que têm fé nele e fazem a sua vontade. Ele nos concedeu o Espírito Santo, que nos dá essa graça, então, de crermos e esperarmos nas suas promessas. Então, essa é um pequeno parágrafo do Catecismo de São João Paulo II, Catecismo da capinha amarela, que todo bom católico deve conhecer. Está no número 18, 17. Depois você pode ler com calma, continuar a ler todo o parágrafo que fala sobre a virtude da esperança. E no Antigo Testamento nós vamos ver algumas passagens da Escritura que falam sobre a esperança enquanto promessa divina. Deus então promete alguns bens, alguns dons ao povo de Israel, que são geralmente direcionados às questões nesse mundo, nessa terra, como os frutos da terra, a paz, a segurança. Aqui no caso, você vai ver no Levítico 26, 3 a 12, que Deus condiciona a bênção, os dons, a que os judeus pratiquem então as leis de Deus, os mandamentos, e guardem os seus preceitos, aquilo que Deus pede que seja realizado, e praticar-lhes, pôr em prática. Aí Deus então diz que vai dar, em troca dessa obediência, dessa observância, dons, graças naturais nesse mundo, como por exemplo a chuva para a terra, né, para que as árvores então produzam seus frutos, para que o trigo produza bastante, para que as uvas, as colheitas, as sementeiras, né, a paz, a segurança, a terra de Israel. Então Deus promete dar graças e a esperança do povo então está em que eles, obedecendo essa lei de Deus, Deus vai abençoar com os frutos, com aquilo que eles precisam, né? É a condição, então, para que a promessa realize a obediência, a contraparte humana, que é guardar a amizade de Deus, a observância dos mandamentos. Algo parecido está em Deuteronômio 28, 1 a 13, em que Deus condiciona novamente a observância da sua lei. Ele vai dizer assim: se obedecerdes fielmente à voz do Senhor, né, teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te prescrevo, o Senhor te dará, então, né? O Senhor vai elevar você, Israel, acima de todas as nações da terra. Serão bênçãos, né, que Deus vai dar ao povo de Israel
por ter obedecido, permanecido na amizade de Deus, obediente a tudo aquilo que Deus pediu. E assim você pode ler depois esses versículos que eu estou passando para vocês. Eu vou pular um pouco, passando principalmente a mensagem principal, para que vocês entendam que Deus promete em sua palavra, mas de nossa parte, a parte humana, exige a observância, então, da voz de Deus, dos mandamentos de Deus, para que a promessa se realize. Deus é fiel naquilo que Ele promete. Nós precisamos corresponder, então, a essa exigência de Deus, que é observar a sua palavra, os seus mandamentos. Também, na palavra de Deus está escrito que a esperança que nós temos, então, nós cristãos, mais do que os judeus que tinham esperança de receber dons e graças para essa vida, o cristão espera principalmente a vida eterna em Deus. São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 2, São Paulo vai dizer assim, que a esperança que nós temos, estamos firmes nessa esperança, é de possuir um dia a glória de Deus, ou seja, a felicidade eterna junto com Deus. Então, a esperança cristã vai muito além de possuir uma terra, de possuir frutos, rebanhos, de ter sucesso, de ser famoso. A esperança cristã vai muito além. Tem a ver com a realização plena do desejo mais profundo do ser humano, que é o desejo de felicidade. E essa felicidade, então, é realizada somente na posse, na visão da contemplação da face de Deus. Deus é o sumo bem, a fonte de todos os dons, todas as bênçãos. E possuindo Deus, nós seremos plenamente felizes e eternamente felizes, que São Paulo chama de glória de Deus. E nós vamos ver também nos Provérbios que a esperança, quando ela não se realiza logo, quando ela é muito lenta para acontecer, deixa o coração doente. Por isso, a verdadeira esperança, aquela que vem de Deus com o Espírito Santo, ela nos dá alegria, apesar de nós ainda não possuirmos o céu, não possuirmos Deus plenamente, nós já recebemos o Espírito Santo no batismo, e o Espírito Santo nos dá alegria. Apesar de nós ainda não possuirmos totalmente Deus, nós já recebemos de antemão um gosto, uma participação nessa visão de Deus, nessa felicidade de Deus. Mas o Provérbios vai dizer assim, mas esse anseio, esse desejo, essa esperança, quando é satisfeita, é uma árvore de vida, ou seja, dá vida à alma da pessoa. E é o que acontece, então, no Novo Testamento, com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, em que a palavra de Cristo se torna viva, né, e dá uma esperança viva para que nós desfrutemos já de forma antecipada um pouquinho daquilo que nós esperamos na vida eterna. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é a que é o fundamento dessa esperança. Esperança significa, vem da palavra esperar. Só que a esperança cristã não é um esperar sentado, estático, uma promessa que vai acontecer um dia e que nós, enquanto isso, vivemos sem desfrutar de nada desse benefício. A esperança cristã é diferente, ela já pela fé, nós já vemos como que nós temos uma certeza, já desfrutamos dessa felicidade antecipadamente e de alguma forma, em algum grau, daquilo que nós vamos experimentar depois junto de Deus. E essa fé, então, nos dá uma certeza. Quem tem fé tem certeza a respeito daquilo que é invisível, daquilo que não se vê, mas que é pela promessa de Cristo, pela palavra dele, nós confiamos que vamos receber. E na carta aos Romanos 8, 24, São Paulo vai dizer que nós, por essa esperança, é que nós fomos salvos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, ele diz em outra carta. Se Cristo não ressuscitou, ele não venceu a morte, ele não venceu o pecado, e todos nós estamos em desespero, sem esperança alguma. Mas como ele venceu, nós temos confiança de que também nós, unidos a ele, também venceremos. Como ele prometeu, que vai nos ressuscitar também no último dia. E a esperança, então, ele vai dizer assim, o objeto da esperança, ver aquilo que se espera já não é mais esperar, é possuir. No entanto, né, nós, pela fé, meio que nós vemos antes do tempo aquilo que nós vamos possuir depois. É uma certeza daquilo que é invisível, que a fé nos garante. Porque alguém vê, como é que ainda pode esperar?
né? A fé é uma visão no escuro, como se diz, né? A confiança em Deus. Nós não vemos ainda Deus face a face, nós não possuímos Deus plenamente ainda, a Trindade Santíssima, mas nós já desfrutamos de alguns benefícios dessa comunhão. Nós que esperamos o que não vemos é na paciência que aguardamos. Nós estamos fora de casa, nós somos estrangeiros nesse mundo. A Igreja Católica chama de igreja militante, que está na luta, está fora de casa, está em batalha, enquanto que a igreja triunfante já está em casa, está com Deus, está na glória, está no paraíso. Nós, enquanto estamos aqui militando, estamos na paciência, aguardando então o benefício, a vitória final. E a Sagrada Escritura vai nos ensinar também que nós devemos esperar em Deus, pôr a nossa confiança em Deus, que Deus pode salvar. O ser humano não pode salvar. Apesar de muitas religiões pregarem que é possível se salvar por si mesmo, pelas próprias forças, né, pela sua purificação espiritual, pela sua ascese, a religião cristã, a revelação divina da Sagrada Escritura diz que nós não podemos nos salvar por nossas próprias forças. Quando Jesus falou quem pode salvar um rico, Jesus falou assim, ao ser humano é impossível se salvar, mas para Deus tudo é possível. Então é Deus quem pode salvar, ao ser humano é impossível. Aí no Salmo 61, versículo 10, 11, vai dizer também para não confiar não só nos homens, que são um sopro, né? São fracos, não têm poder para nada, não podem garantir a sua própria vida nesse mundo, muito menos garantir a vida no próximo. Né? E nem confiar nas coisas desse mundo, na violência, nem nas riquezas, que tudo é passageiro, tudo é fugaz. A confiança nossa deve estar naquilo que é estável, permanente e eterno, que é Deus. O livro das Sabedorias, capítulo 3, versículo 11, vai dizer que a esperança de quem não espera em Deus é uma esperança vã, porque espera só coisas para essa vida, para esse mundo. E os sofrimentos da pessoa que vive para esse mundo são sem proveito, não tem fruto nenhum para a vida eterna. Quando se morre, perde tudo que se tinha, fica. Seus bens, suas propriedades, seu nome, tudo fica nesse mundo e não leva nada para a eternidade. E as obras deles todas são inúteis. Como Jesus disse no Evangelho, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, onde os ladrões não assaltam e nem roubam. E Sabedoria 5,15 vai falar que os justos, aqueles que fazem a vontade de Deus, que acreditam em Deus, que vivem seus mandamentos, esses vão viver eternamente. E essa vida eterna é eterna felicidade. Sua recompensa está, então, no próprio Senhor. É Deus a recompensa do justo. Deus, como sendo bem, é Ele próprio quem se doa, a Trindade Santíssima. E o Altíssimo, né, que é o Deus, cuidará dos justos, de cada um deles. Isaías 25 ensina a não pôr também a esperança em poderes políticos, em nações, né? A Etiópia, no Egito, nos Estados Unidos, no Brasil. A nossa esperança não está em nações, em poderes políticos. Nossa confiança, nossa esperança está em Deus, que é o Senhor da história, o Senhor das nações, Ele que institui líderes e destitui quando Ele quer. E agora a esperança em Deus, que vai enviar seu Salvador a esse mundo. No Antigo Testamento ainda tinha essa visão de um Messias mais político, que tinha um poder para libertar Israel dos seus inimigos, garantir a paz. Em Miqueias 7, 7 a 11, o profeta vai dizer assim, que ele coloca sua esperança no Deus da minha salvação. É o Deus que vem salvar. E o Deus que me ouvirá. Um Deus que salva, um Deus que ouve. Está atento às necessidades da pessoa que o implora, que o invoca. E no Salmo 22, o salmista vai dizer que eles têm a esperança de um dia habitar na casa do Senhor por longos dias, ou seja, por toda a eternidade. E nós vemos então no profeta Isaías 40, 9 a 11, como a esperança era pregada pelos profetas no Antigo Testamento com relação à chegada do Messias. Aqui é o trecho em que Jesus lê depois na sinagoga, quando ele iniciou sua pregação, sua missão pública, que Jesus pega o livro da
da lei e lê na sinagoga em Nazaré. Vai dizer assim, o trecho de Isaías: Subi a uma alta montanha, ou seja, de um ponto mais alto, para anunciar a boa nova a Sião. É o próprio Messias, então, quem sobe no ponto mais alto para que seja visto e ouvido. E ele anuncia a boa nova. Essa boa nova é conhecida como Evangelho. Evangelho significa boa nova, uma boa notícia que o próprio Messias veio dar a esse mundo. É o Salvador, aquele que veio resgatar o povo do seu pecado e abrir as portas do paraíso, dar a salvação eterna. E vai dizer assim: elevai com força a voz, para anunciar a boa nova a Jerusalém. O Evangelho precisa ser proclamado com alta voz. Aí vai dizer assim no Evangelho: Eis o vosso Deus. Deus está conosco, Emmanuel. Eis o Senhor Deus que vem com poder, que é o Cristo, aquele que vai curar os enfermos, ressuscitar os mortos, aquele que vai vencer então os poderes da natureza, que vai ressuscitar no domingo da Páscoa. Como um pastor, ele vai apacentar o seu rebanho. Jesus se intitula o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. E aqui, o profeta Isaías já prenunciava, profetizava a chegada desse bom pastor, que é o próprio Deus, quem veio apacentar os seus filhos, as suas criaturas, em Jesus Cristo. E Isaías 42, 1 a 7 também vai dizer sobre isso. Eis o meu servo em que eu me amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. É Deus Pai, então, falando com Jesus. Faço repousar sobre ele o meu espírito. Esse espírito que ele recebeu no dia em que foi batizado por João Batista no Rio Jordão, que desceu sobre ele em forma de pomba. Para que ele, então, Jesus, o Messias, leve às nações a verdadeira religião. Ou seja, até então, não existia a verdadeira religião de forma declarada. A religião estava oculta dentro do povo de Israel. A verdadeira religião veio com o Cristo. E ele, então, é a própria religião que surgiu com ele, o cristianismo, com a Igreja Católica, o seu corpo místico que está sobre a Terra há 2000 anos, é a verdadeira religião. E essa palavra de Deus vai falar que ele quer que leve a todas as nações essa religião verdadeira. Se é para levar a todas as nações, então significa que as outras religiões precisam ser extintas para que a religião verdadeira subsista. Por isso que ele pede aos seus apóstolos que evangelizem o mundo todo e façam que todos se tornem seus discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É desejo de Deus, então, que todas as nações se tornem cristãs, católicas. E assim segue, então, a passagem de Isaías. Você pode ler depois com calma, que vai falar sobre esse trecho do Evangelho que Jesus está na sinagoga. E em Jeremias 33, 15, 17, eis que de outros dias virão. Nesses dias, nesse tempo, farei nascer de Davi um rebento justo, ou seja, um descendente de Davi justo, que é o Cristo Jesus, que exercerá o direito e a equidade na terra. E ele será chamado Javé, nossa justiça, porque Jesus é santo e santificador. Ele é o resgatador da humanidade. Pelo seu sangue comprou aquela nossa dívida para com Deus. E Deus promete mais uma coisa: não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar seu trono na casa de Israel. Porque Jesus vive, ele não morre mais, ressuscitou, não precisa mais um rei para substituir Jesus no trono de Israel. E a fonte da nossa salvação, então, enquanto cristãos, é a eternidade, a salvação eterna. É o que São Paulo vai dizer na carta aos Colossenses 1, 27. Que Deus quis, é a vontade de Deus, que nós conhecêssemos, então, a riqueza e a glória desse mistério, que é Cristo presente em nós que somos batizados e que é a nossa esperança da glória, ou seja, da vida eterna, de contemplar a face de Deus. Deus quis então manifestar essa riqueza, esse mistério. Romanos 15, 13, ele vai dizer assim, faz uma prece a Deus:
Que Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Nós devemos confiar em Deus, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. A esperança transbordante nos corações daqueles que têm o Espírito Santo, que é uma esperança viva. Efésios 1:18. São Paulo estava rezando a Deus para que os efésios sejam iluminados, então, a fim de que conheçam também. Perceba que a fé sempre está relacionada com conhecimento. E conhecer o que? A esperança ao qual Deus nos chamou. Deus nos chamou ao quê? A gloriosa herança dele nos santos, a vida eterna. Essa é a nossa esperança. É a promessa de Deus dar o paraíso àqueles que o seguem e fazem a sua vontade. Na primeira carta a Pedro 1:3, São Pedro vai dizer assim, que Deus nos regenerou por uma esperança viva. Primeiro Deus nos regenerou, estávamos corrompidos pelo pecado, estávamos sem esperança. Com a vinda de Cristo, com o batismo, nós somos regenerados pela graça de Deus e nós somos chamados a uma esperança viva, então, que é a vida eterna, a salvação. E tudo isso veio por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. É a fonte de nossa salvação, a morte e a ressurreição de Cristo. A vitória de Cristo será a nossa vitória também. E Tito 3, versículo 7, vai dizer que nós fomos justificados pela sua graça, pela graça divina de Cristo, o seu sangue, o seu sacrifício. E uma vez justificados por Cristo, nós nos tornemos herdeiros. O filho é herdeiro do Pai. Os bens do Pai passam para o Filho. Assim também nós, que estamos unidos a Cristo, fomos justificados por Ele, nos tornamos filhos adotivos de Deus e, portanto, nós somos herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus Pai, tendo a esperança da vida eterna. E essa é a nossa herança, a vida eterna. Perceba que todos os versículos estão falando da vida eterna, diferente das promessas feitas por Deus no Antigo Testamento, que eram relacionadas à fartura, ao progresso na vida temporal. Em Romanos 12:12, São Paulo vai dizer aos romanos também que é para se alegrar na esperança. Ou seja, quem tem esperança, persevera, tem ânimo, tem alegria, não desanima na vida, porque sabe, confia que depois de toda a tribulação, todos os problemas, vai chegar então a recompensa, o prêmio. Né? São Paulo diz assim, sejam pacientes nas tribulações, nas dificuldades, e perseverem na oração, não desanimem, não se revoltem com Deus, não se queixam que Deus está demorando, que as coisas estão muito ruins, né? Perseverem na oração, sejam pacientes. E em 5:5 ele vai dizer assim que a esperança não decepciona. É experiência própria dele. Apesar de sofrido muitas tribulações, São Paulo não desanima e sabe que Deus não decepciona, que Deus é fiel. Ele prometeu e ele vai cumprir. Porque Deus derramou nos nossos corações o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá esse conforto, essa consolação, essa certeza de que nós vamos ser recompensados com a vida eterna. Em Colossenses, novamente, São Paulo vai dizer sobre a nossa herança, essa esperança que todos nós temos cristãos. Essa esperança que está reservada nos céus, né, para nós. Deus está aguardando um lugar, como ele próprio disse no Evangelho, eis que vou preparar um lugar para vocês, e depois que estiver preparado, voltarei para vos levar comigo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Essa é a promessa de Cristo, promessa de Deus, e é o que nos anima, nos dá força e coragem para perseverarmos na nossa vida, sendo fiel a Jesus, a sua palavra. Na segunda carta a Coríntios 3:12, novamente São Paulo vai dizer assim, visto que nós temos tal esperança, a vida eterna em Cristo, nós mostramos, então, nós cristãos católicos, mostramos muita confiança. Nós confiamos. Deus é fiel. Ele promete e cumpre. Sempre foi assim. E na primeira carta a Timóteo 4:10, São Paulo vai dizer a Timóteo, que é um bispo, se nós trabalhamos e lutamos
pelo Evangelho, por Cristo, é porque nós temos depositado a nossa esperança no Deus vivo. Ou seja, todo o esforço de Paulo, tudo que ele faz e fez, é por Deus e graça a essa esperança que ele tem em Deus, que é o Salvador de todos os homens. Ele está falando de Jesus, o Redentor, especialmente daqueles que creem, porque muitos não vão se salvar, porque não creram no nome do Filho de Deus. Então a esperança é viva para aqueles que creem, para aqueles que têm fé. E na primeira carta também a Timóteo 6,17, São Paulo vai dizer assim que não devemos pôr então a nossa esperança na incerteza das riquezas, no dinheiro, no poder, nas posses, nos bens. Não coloque a sua esperança nisso, mas ponha em Deus, que tudo provê ricamente. Deus é providente, Ele provê as nossas necessidades para a nossa satisfação, a satisfação das nossas necessidades. Jesus, mesmo que é Deus, falou no Evangelho que nós devemos confiar na providência divina, que alimenta os pássaros do céu e reveste até os lírios do campo. Então é preciso confiar em Deus, na sua promessa, na sua palavra. E a carta aos Hebreus, então, 10, 23, o autor vai dizer assim, para nós nos apegarmos com firmeza a essa esperança que nós professamos pela fé. Pois aquele que prometeu é fiel. E quem prometeu? Deus, né? E ele tem poder para cumprir aquilo que promete. E ele é fiel, ou seja, ele não trai, ele não engana. E o apóstolo Pedro, na primeira carta, 3,15, vai dizer assim, que nós devemos, enquanto católicos, enquanto cristãos, estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em nós. Por que você espera a vida eterna? Você sabe responder por que espera a vida eterna, porque espera em Cristo? Pedro pede para que nós estejamos sempre prontos a explicar, a dar os motivos, as razões da nossa esperança. Esses, então, foram alguns dos versículos que nós acompanhamos, então, na Sagrada Escritura, que falam sobre a esperança, a virtude da esperança, que tem como fonte o próprio Deus, que infunde a esperança em nós, e é Deus, então, nosso objeto, aquilo que nós esperamos. Nós esperamos em Deus e esperamos o próprio Deus, que é a posse da felicidade perfeita no céu, no paraíso. E agora nós vamos para o Catecismo de São Pio X, para ver o que ele compreende e explica sobre a realidade da virtude da esperança. A primeira questão, ele vai dizer que a esperança, o que é a esperança? A esperança, então, é uma virtude sobrenatural, ou seja, essa é uma virtude que é infusa por Deus na nossa alma quando nós somos batizados. Existe a esperança natural no ser humano, quando espera alguma coisa nessa vida, quando você planta uma semente, você espera que ela cresça. No entanto, essa esperança cristã, essa virtude teologal chamada esperança, ela não é natural, ela vem de Deus. É Deus quem infunde na alma a virtude da esperança. E ela está ligada com a virtude da fé e da caridade. Quando cresce a tua fé, vai crescer juntamente a tua esperança e vai crescer também a tua caridade, porque as três estão interligadas, porque as três têm Deus por objeto. Nós cremos em Deus, nós esperamos em Deus e nós amamos a Deus. Então as três estão ligadas, quando cresce uma, cresce a outra. E ela é infundida por nós no batismo, ou seja, não é uma conquista natural da nossa razão. Aí São Pio X vai dizer assim, que foi infundida por Deus em nossa alma, né? Foi no batismo. E pela qual, por essa virtude, então, que está no nosso coração, nossa alma, nós desejamos, há um desejo, então, e nós esperamos a vida eterna que Deus prometeu. Deus prometeu a vida eterna, então, através de Jesus Cristo, aos seus servos, aqueles que seguem a Cristo, que são os cristãos. E nós criamos também, esperamos e confiamos em Deus que Ele nos vai dar os auxílios necessários para alcançar a vida eterna. E são os meios para alcançar a vida eterna, que são as graças, então, para viver a palavra dele, pôr em prática. Essa, então, é a esperança segundo São Pio X, seu catecismo. É uma virtude sobrenatural, que é infundida por Deus, nossa alma,
para que nós possamos, então, esperar a vida eterna que Ele prometeu e também as graças necessárias para alcançá-la. E por que motivo nós devemos esperar de Deus o paraíso e os auxílios necessários para alcançá-lo? Por que motivo, então, esperar em Deus? Nós devemos, então, esperar em Deus a salvação eterna no paraíso e os auxílios que nós precisamos nessa vida para alcançar a vida eterna. Por quê? Porque Deus é misericordiosíssimo. Deus é bom, Deus é amor. E se Deus é amor e Deus é bom, Deus é misericordioso. E também porque Cristo conseguiu essa vitória com a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. Cristo conquistou essa possibilidade e também prometeu que quem serve a Ele de todo o coração alcançará a vida eterna. Então, por causa disso, nós confiamos e esperamos. Sendo Deus, então, fiel, fidelíssimo, ou seja, nunca vai trair a sua palavra, a sua própria palavra. Ele possui o poder, ele é onipotente, então ele vai cumprir. Uma coisa é você prometer uma coisa que você não tem possibilidade de cumprir. Outra coisa é Deus, que pode cumprir tudo aquilo que ele promete, e tem poder para isso. E nós confiamos, então, em Deus, que é fiel e poderoso, e cumpre sempre a sua promessa. Então, esses são os motivos, então, para esperar e crer a salvação eterna e o paraíso. Primeira coisa, que Deus é bom, que é misericordioso. Depois que foi conquistada os méritos necessários para a salvação eterna através do Cristo. E que Deus é fiel e poderoso para dar a salvação a quem Ele quiser. Próxima questão. Quais são as condições necessárias para alcançar o paraíso? O que Deus exige, então, da nossa parte para que nós recebamos esse dom, que é a salvação eterna? Ele vai dizer assim, que nós precisamos possuir, então, a graça de Deus, que é o estado da graça, ou seja, não possuir mais pecados mortais, praticar boas obras, né? Não basta só ter fé e não corresponder com a vida, com as ações, é preciso praticar a caridade, as obras de misericórdia corporais e espirituais. E, além disso, da graça e das obras, é preciso perseverar no santo amor até a morte. Não adianta uma conversão fogo de palha e depois de 5, 10 anos, 15, 20, a pessoa voltar novamente à vida do pecado, se afastar de Deus, viver uma vida má, porque não vai conseguir a salvação, porque o seu estado na hora da morte vai estar em inimizade com Deus. Então a perseverança é fundamental para um cristão morrer sempre na amizade com Deus. Como se perde a esperança? Já que ele é um dom sobrenatural infuso na alma, como nós podemos perder a esperança? São Pio X vai dizer assim que todas as vezes que se perde a fé, ou seja, você já não mais acredita em Deus, obviamente você já vai perder também a esperança, você não vai esperar mais nada dele. Então você vai perder também a esperança pelo desespero ou pela presunção, que são dois pecados contra o Espírito Santo. O desespero, por não confiar mais que Deus pode te dar a salvação, e a presunção é se achar salvo independente da vontade divina e do julgamento divino. Você despreza a justiça e a misericórdia de Deus com a presunção. E qual que é o modo, então, de nós recuperarmos a esperança? Nós recuperamos a esperança perdida quando nós nos arrependemos dos nossos pecados cometidos, que foi o motivo pelo qual nós perdemos a esperança. Nós perdemos a fé pelo pecado e nós recuperamos então a nossa esperança, nos arrependendo dos pecados cometidos e realizando exercícios então de novo de confiar na bondade divina, né? Resgatar essa amizade com Deus, de ver que Deus não é nosso inimigo, mas é nosso amigo. Deus é bom, é nosso Pai, nosso Criador, que fez de tudo para que nós alcançássemos a vida eterna junto com Ele, que Deus é amor, como Jesus próprio revelou na Escritura, e por isso ir aos poucos resgatando essa imagem de Deus perdida e corrompida por nossos próprios pecados, pela nossa própria ignorância, que faz com que a gente veja Deus de forma distorcida, que veja em Deus um inimigo, alguém que está querendo nos privar da nossa liberdade, da nossa felicidade, quando na verdade somos nós que não enxergamos que Deus é bom,
que Ele merece toda a confiança, que Ele nos amou por primeiro, enviando o Seu Filho ao mundo, nos criando, nos resgatando do pecado e nos abrindo as portas da felicidade eterna no paraíso. Então, nós concluímos hoje a virtude, então, da esperança. Nós vimos na semana passada a virtude da fé, que é o fundamento da esperança. Hoje nós vimos, então, a virtude da esperança, essa virtude teologal, que tem o próprio Deus como fonte, Ele que nos concedeu, então, essa virtude infusa na alma, a partir do batismo, e essas graças necessárias para nós confiarmos na palavra dEle. Nós cremos por causa da autoridade de quem fala. Nós cremos porque foi o próprio Deus quem falou, e Ele é digno de confiança. Entre acreditar na palavra de um homem e acreditar na palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus, porque Ele tem autoridade e Ele merece muito mais confiança do que qualquer ser humano na face da Terra, do que qualquer ciência humana, que queira dizer coisas que não condizem, então, com a revelação divina. E, na próxima semana, nós vamos ver, então, a última virtude teologal, que é a virtude da caridade. Ambas têm Deus por objeto e fonte. Vem de Deus para nós e para nos direcionar a Deus. Então, essas virtudes estão infusas em nossa alma, mas que precisam ser praticadas. A nossa alma precisa exercitar essas virtudes, a fé, a esperança e a caridade, de tal modo que uma cresça e as demais cresçam juntas. Então, que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. A semana que vem a gente vai ver, então, a última virtude teologal, que ela nos ajuda, então, a nos aproximar mais de Deus, e essa felicidade que nós esperamos, buscamos, que é a felicidade eterna, o paraíso, ela vem justamente na posse desse objeto da esperança. Possuir a Deus, se unir a Deus, conviver com a Santíssima Trindade. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e a nossa realização não pode existir fora dele. Ele é o bem supremo, e o bem é o que traz a posse da felicidade em nossas almas. Então, que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, e que São Pio X nos acompanhe e sempre nos ajude a entender a palavra de Deus e tenha amor à Santa Igreja Católica e à sua doutrina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.